Bola na Relva. Bola na Relva, o seu espaço de análise desportivo de 15 a 15 dias, aqui no Benguela 7 Angola. Bola na Relva. Bola na Relva. Bola na Relva. Olá, caros seguidores, estamos de volta com mais uma edição do programa Bola na Relva. Para hoje, vamos abordar os seguintes temas. Vamos falar de futebol comunitário, como sempre. Vamos falar dos 30 anos depois. As vítimas da Maboc foram homenageados com a construção de um monumento histórico no cemitério velho da Camunda e o clamor dos sobreviventes e dos filhos das vítimas que clamam por falta de apoio da entidade Maboc e das autoridades da província de Benguela. Vamos abordar também a conquista da taça COSAFA pelos Palancas Negras, a preparação do Ilhéu Sport Clube de Benguela e lá mais para frente vamos falar do desporto internacional. Como sempre, vamos contar com a companhia do nosso comentarista residente, Fabrício Penha. Fabrício Penha, olá, como está? Graças a Deus estou bem, com a divina graça do Criador, para poder mais uma vez falar daquilo que é bom, que é o futebol, na sua generalidade. Exato, Fabrício Penha, vamos começar com o futebol comunitário, a Liga dos Campeões de Benguela, que vai movendo paixões, inflamando os corações. Mas tivemos nota do último comunicado da direção da Liga, é que a equipa do Grupo Desportivo de Xingoma foi retirado 3 pontos em função da batalha campal que registrou-se no campo da Seta e a equipa decidiu desistir da Liga dos Campeões. Qual é o comentário a fazer a respeito à desistência do Xingoma da Liga dos Campeões? Olha, isto é um assunto muito delicado. Eu teve o ensejo, as imagens, em função daquilo que nós fomos acompanhando. Eu acho que a coordenação, no meu ponto de vista, teve uma mão pesada sobre a equipa do Xingoma. Poderia-se arranjar o meio termo quando faltava 10 minutos, pese embora o atleta ter agredido o jogador do Grupo Desportivo do Ximba. Eu acho que devia-se ter mais um bocadinho de cautela nesta questão, mas também, como é óbvio, a direção do União do Xingoma não teve uma medida assertiva em desistir, porque vai acabar mutilar sonho, desejo daqueles miúdos que procuram o futebol como seu ganha-pão. Essa liga comunitária, de facto, está a ajudar muitas as famílias. Eu tenho dito assim, o futebol acaba por ser um parceiro na luta a combate à fome e à pobreza, né? Eu acho que devia-se arranjar o meio termo. O jogo estava empatado, retirada de 3 pontos. Não sei o regulamento da Liga dos Clubes Comunitários, se a agressão ao atleta da retirada de pontos ou da desistência, ou da retirada de pontos ou da radiação da equipa, só os coordenadores podem aferir com maior profundeza, mas eu ainda acredito que devesse arranjar o meio termo para o bem do esporte. Exato. Agora mudamos de página, Fabrício Penha, 30 anos depois de muita luta, muita batalha dos sobreviventes do trágico acidente da Maboc, que parou Benguela, isso no dia 17 de junho de 1995, finalmente o professor Solito Gamba lançou o repto, Benguela uniu-se por uma só causa e foi inaugurado o monumento. Mas antes vamos acompanhar o clamor dos sobreviventes e dos filhos das vítimas desse trágico acidente. Vamos a lamentar por este lado, não vimos até agora nenhum apoio da Maboc. A nossa família nunca viu, não conhece o patrono assim de forma direta, tanto outras figuras, tanto do partido como os amigos, e não só, a comunicação social está sempre próxima, até outros camaradas de outros partidos estão sempre próximos, mas a Maboc não está próxima, nunca vimos, lamentamos isto, é lamentável. O acidente foi praticamente já a 10 minutos do aeroporto da Catumbela, ou seja, foi nas imediações por trás praticamente de uma aldeia aí, de uma vila da Catumbela, aí naquela zona, porque o Solito ainda foi a pé, porque não foi assim, para um avião não foi tão distante, né? Para um avião não foi tão distante. E nesse contexto não vejo o porquê que as autoridades não acionaram logo os socorros, quando nós estávamos aí ao pé. Eu acho que havia comunicação entre as torres, e ele já tivera dito à torre aqui que nós estávamos a chegar. Até porque nós lá dentro do avião já víamos, vislumbrávamos a cidade. Agora, isto é que nos pôs um bocadinho mais triste, quando estávamos aqui há 10 minutos e só nos vêm buscar quase 24 horas depois. Realmente não se pode compreender. Fabrício Penha, o que dizer, 30 anos depois, as autoridades de Benguela deram a mão a torcer
e o monumento dos sobreviventes da Maboc foi inaugurado. Atenção, que não foi só as autoridades da província de Benguela, isto foi uma causa do país, porque a Maboc de facto iria representar Benguela, mas no cômputo geral iria representar o futebol de Benguela para Angola toda, né? Porque a Maboc o ano de 95 estava a disputar a qualificação para o Girabola de 96, desculpa, porque em 95 Benguela tinha 3 equipas e nós estávamos ávidos de ter a Maboc a disputar o Girabola de 96. Estamos muito bem lembrados que em 95 apenas tínhamos o Nacional de Benguela, primeiro do Ai de Benguela, que neste ano sagrou-se em 4º lugar com 40 pontos, e tínhamos a Académica do Bito, que foi o oitavo classificado, e nesse ano quem ganha o Girabola é o Petro de Luanda. E naquele sábado, naquele sábado, na memória coletiva de quem sabe, foi um sábado muito triste para os benguelenses. Lembro muito bem, na altura das exéquias fúnebres, as pessoas emocionadamente prometendo ajudar as famílias enlutadas, e eu tenho prova disto, porque na Massanglaro, na zona E, muitas dessas pessoas são filhos de pessoas de jogadores que perderam a vida, que acabaram por ficar na ruína. Sem a presença do pai, a educação não é a mesma. Filhos do Camandele, do Chimangá, crescendo sem o pai, sem os seus respectivos pais, filhos de tantos outros que compunham esta caravana. Falo também do Mr. Yo, falo do jovem Dadinho, que também foi vítima da perca do seu pai. Lembro muito bem o falecido Girinho, na qual jogou comigo no Nacional de Benguela. Muitas das vezes ele chorava pelo seu pai não lhe ver a jogar. Ele só ouvia a história que tem um jogar semelhante, que assemelha com o seu falecido pai, e muitas das vezes o Girinho no balneário chorava porque o seu pai não estava a ver a jogar. Uns tiveram sorte de ter mãe que deram continuidade ao estudo dos filhos, outros infelizmente não tiveram. Mas dicas de passagem, esta promessa foi mais uma daquelas cantigas que estamos acostumados, mas como Deus é bom, é protetor, abençoou muitos destes filhos, estão formados e são quadro deste país com a bênção do Criador. Vamos continuar a ajudar, vamos continuar a divulgar esta obra muito bem consolidada pelo professor Solito, pelo Caíno Cunha, pelo Jesus e pelas pessoas envolvidas numa memória coletiva, para que os nomes desses grandes heróis estejam internizados na memória coletiva de todos nós. Exato, Fabrício Penha, vamos mudar de página. Palancas Negras conquistam a Taça COSAF pelo 2º ano consecutivo. Depu, eleito o melhor marcador e o melhor jogador do torneio. Neblu, o melhor guarda-redes. Apesar de que muito se fala que os Palancas Negras levaram uma seleção com jogadores internacionais, as outras seleções, outras com jogadores sub-20, outras com sub-23, mas Pedro Gonçalves vai consolidando cada vez mais a sua posição nos Palancas Negras. A seleção foi recebida de forma apoteosa na capital do país. Perspectiva-se já a entrada da nossa seleção para o CHAN, mas o que dizer dessa conquista dos Palancas Negras da Taça COSAF? Exato, acaba por ser um título, em princípio um título que vem premiar tudo aquilo que o Pedro Gonçalves tem feito em frente à seleção nacional. Não é fácil, esses 6, 7 anos que o Pedro Gonçalves está em frente da seleção nacional, é derivado de muita consistência, de muita persistência. Sabemos que também não foi fácil o professor Pedro Gonçalves se estabilizar dentro da estrutura da Federação Angolana de Futebol em função de muitos problemas que assolavam no antes, durante e depois esta seleção. Acaba por ser um título individual. Ganhou-se muito bem, estamos felizes. É a 4ª COSAF que a seleção conquista. Veio buscar o ritmo competitivo na seleção e a confiança. Estou muito bem lembrado, creio, em 2004, antes do Mundial, o Aquá também esteve na mesma situação, né? O Aquá, as coisas não estavam a correr bem. O Aquá veio, disputou o CHAN, a Taça COSAF e foi campeão, e galvanizou, moralizou com que o Aquá fizesse um bom jogo em 2005, né? Com aquele gol que deu o apuramento ao CAN, ao seu Mundial, e depois fez também um bom Mundial. Eu acho que a COSAF acaba por ser um alavanco para os jogadores com pouco ritmo competitivo, ou jogadores que não se encontram na sua melhor forma desportiva, acabam por ganhar confiança, e isto foi de fato que motivou os jogadores que estão na diáspora vir jogar para a seleção, e acaba também por ser uma cotação na sua valência individual para o seu clube. Eu acredito que esta COSAF foi muito bem concebida, mas vai acabar por atrapalhar o desempenho da seleção nacional no CHAN.
em função dos jogadores que temos e em função também do Girabola já ter parado há muito tempo, a não ser que se crie um mini campeonato. Atenção, se nós quisermos ter um CHAN, se nós quisermos vencer o CHAN, é importante que a Federação trabalhe rapidamente num mini campeonato, num torneio, onde seleciona 30 ou 40 jogadores, os possíveis que vão para o CHAN, dando-lhe ritmo competitivo para poder fazer um CHAN muito proveitoso. Ou a não ser que se criem condições de os selecionados irem fazer uma pré-época, ou uma preparação no exterior ou mesmo aqui. Exato. Fabrício Penha, de referir aos nossos seguidores, fizeste referência ao jogador Lomalissa. Temos de referir que Lomalissa é um jogador da República Democrática do Congo, então não pode contar para a nossa seleção. Caro seguidor que queira promover ou vender o seu negócio, a sua empresa, a sua marca, junta-se ao portal Benguela 7 para a gente divulgar o seu negócio, a sua marca e o seu produto. Mudando de página, Fabrício Penha, vamos ao nosso representante, a Liga dos Campeões Africana, o Ilhéte Sport Clube de Benguela. Numa ação sentada apresentou 5 reforços avançados: Iano, César Kangwe, Yere Mukonko, da República Democrática do Congo, o médio brasileiro Cairo, e recentemente apresentou o extremo direito Gui, vindo de Santa Rita de Cássia. O que dizer do Ilhéte, que está a arrumar a casa, visando o primeiro jogo, que é no dia 19 de setembro, a primeira eliminatória da Liga dos Campeões Africana? Fabrício Penha. Exato, o Ilhéte trabalha muito bem no antes, durante e depois. Tem uma direção muito consistente, tem um presidente que sabe aquilo que quer, porque o presidente Wilson Faria traduz aquilo que pelo mundo fora se faz. O desporto é negócio, o futebol vende. Não, o produto que mais vende nos últimos 20 anos é o desporto, em Portugal, o futebol. E o presidente Wilson Faria inteligentemente está a arrumar a casa. Falando do Wilson Faria, vou questionar as pessoas que o rodeiam. Falo do vice-presidente Vitorino Vicel, do Dilson Macuva, do Fernando Sapi. E essas são peças nucleares, sem escolher, obviamente, a equipa técnica, que acabam por ser o tal dito os cozinheiros. Dizendo dos jogadores que o Ilhéte contratou. São jogadores que têm experiência nas competições africanas. O jogador que veio do Brasil já esteve na Lunda Sul. Creio eu, para o professor Zé Camaral chamá-lo ou contratá-lo, é sinônimo que vale alguma coisa, né? Se vale alguma coisa, vai dar outra força no meu campo do Ilhéte, que precisava, como é óbvio. O ataque do Ilhéte precisava de um jogador com muita experiência como o Iano, que conhece bem os meandros do futebol. Vamos esperar que essas contratações venham trazer algo de mais ao Ilhéte. Sei também por uma fonte segura que o Ilhéte fará estágio em Portugal. A sua direção, na pessoa do Wilson Faria, está a fazer, junto dos patrocinadores, com que o Ilhéte faça estágio em Portugal. Fazendo estágio em Portugal, seguramente o torneio de amizade já não vai sair. E não saindo, como houve, ele hoje, a prioridade é ter um Ilhéte muito forte, um Ilhéte que consiga passar a primeira eliminatória, disseste muito bem, em setembro, para que o Ilhéte, como é óbvio, possa escrever o seu nome no futebol africano. Já conquistou o povo angolano, já é sabido que o Ilhéte acabou por ser nos últimos 3 anos uma força desportiva, um clube a ter e a reter. Eu acredito pelos objetivos da direção do Ilhéte, o interesse agora é atacar a África para alavancar o negócio, é do negócio onde sairá dinheiro para pagar salários, para manter um Ilhéte consistente. Exato. Vamos agora para a página internacional. Apesar os campeonatos estão parados, muito se fala do mercado de transferência que está a fervilhar, mas vamos dar aqui maior destaque para o Mundial de Clube. Joga-se nos Estados Unidos da América e com um modelo diferente. Reclama-se muito a ausência do Barcelona e do Liverpool da Inglaterra. Fabrício Penha, o que dizer deste novo modelo de competição da FIFA, que é o Mundial de Clubes? Exato, a tendência do futebol é inovação, né? Há coisas que a FIFA já queria impor, mas ia tirar uma gracinha no nosso futebol. Mundial de Clubes, isto acaba por ser, como já disse há bocado, o interesse econômico. Os clubes como o Barcelona, os outros clubes que preferiram abdicar-se desta ida, fizeram as suas contas, os prós e os contras. Para participar, para ganhar, para não ganhar absolutamente quase nada,
melhor é não participar, porque tem os jogadores, disseste muito bem, estão no defeso, os jogadores têm compromisso com as marcas, com os seus empresários. Eu acho que para esses clubes não lhes interessa muito participar na liga dos clubes, mas como é óbvio, acaba por ser uma pré-época, é mais um título a conquistar, e pelo aquilo que eu domino, os clubes que aí estão a participar receberam o aval dos seus maiores patrocinadores. Os seus maiores patrocinadores acabam por vender a marca, vendendo a sua marca. Por isso que o Mundial de Clubes faz-se um sorteio. País que tiverem condições de receber vai arcar com a despesa. Mas devia ser uma obrigação participar no Mundial de Clubes para apimentar a própria competição. Mas infelizmente alguns clubes preferiram não participar por motivo já dito. Isto é dispendioso. Eles fazem conta, Ju. Não é como aqui em Angola. Tu participas no Gira Bola, tens um orçamento de 838 milhões de kwanza, vais ganhar 24 milhões de kwanza como campeão do Gira Bola. Eles fazem conta, pagam salário, viagem, deslocação, publicidade, etc, etc. Então fez com que alguns clubes preferiram não participar, mas está um torneio, assim se pode considerar, muito competitivo. O Real está a dar o seu show e é bom de se ver. Exato, fechamos com os temas agendados para mais uma edição do programa Bola na Relva. Caro seguidor, você que é empreendedor, microempresário, quer vender a sua marca, junta-se a nós. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a 15 dias. O nosso programa Bola na Relva. Estamos juntos. Bola na Relva. Bola na Relva, o seu espaço de análise desportivo de 15 a 15 dias, aqui no Benguela 7, Angola. Bola na Relva. Bola na Relva. Bola na Relva.